Já tem umas perguntas pra ele, inclusive. Já? Porque assim, eu fui perdedora no meu reality. Sim. E você foi campeão no seu reality. Sim. Então, assim, você teve alguma estratégia, né, que você levou ali do começo ao fim? Você entrou preparado pra esse reality, pro BBB? Durar né? até o fim, né? Não Não, foi mas assim, estratégia? todo mundo entra querendo durar até o fim, né, meu tá. querido? Então, ele durou. Mas tem gente que se perde ali no meio. Ah, tá. Entendeu? Que foi o meu Entendi. caso, talvez. Mas... Babi, olha só, eu sou do período paleozoico do reality show, né? O assistente, o que é paleozoico? Eu sou da era do gelo, do Big Brother, numa época que não tinha mídia social, né? As pessoas votavam, pagavam para votar, né? Para você votar, para alguém ficar, você tinha que ligar e pagar o telefonema. Então era uma outra realidade. No meu caso particular, eu não assistia ao programa. Eu era jornalista, trabalhava no Correio da Bahia e dava aula na Universidade Jorge Amado, a Unijorge. Eu coordenava um núcleo de mídia e cidadania, de formação de documentaristas. E uma coisa que sempre me incomodou no comportamento dos jornalistas de segundo caderno, que escreve para cadernos de cultura, era um preconceito em relação a programas de massa, né? Todo programa de massa era alvo de preconceito de supostos intelectuais ou pessoas que se acham intelectuais. E isso me incomodava bastante. E o Big Brother era essa audiência imensa. Enquanto o programa era uma grande audiência, eu via meus colegas atacando o programa, dizendo, olha, é a obscenidade, é a intimidade. Aí eu falei, bom, eu vou lá, vou me inscrever nesse programa para fazer uma etnografia. E peguei a câmera lá do Núcleo de Mídia e Cidadania da universidade, chamei Danilo Scaldaferri, que é um amigo meu, que é professor hoje, lá da universidade ainda. Gravamos um vídeo simples, mandei. Não tinha esperança nenhuma de que alguém com meu perfil fosse selecionado. Para minha surpresa, eu fui selecionado, parece coisa dos deuses. Eu fui selecionado, minha ideia era, sei lá, permanecer 1, 2 semanas de modo que eu compreendesse o que era aquilo, mas o reality se impôs sobre o show. Né? Porque é show, mas é um reality. E eu fui ficando e fiquei e não tinha estratégia nenhuma. Eu diria que assim, o que aconteceu no meu programa foi a minha presença, o fato de eu ser um homem nordestino, gay, pobre, né? Quer dizer, já não era mais pobre, já era um cara de classe média, professor universitário. Mas venho da pobreza. Entro numa casa com um grupo de pessoas muito televisivas, bonitas, né? Porque a seleção seleciona gente muito bonita. Uhum. E tinha lá um rapaz chamado Rogério, que era médico e daqui de São Paulo, de Ribeirão Preto, bonito, branco, olhos verdes. Então ele achava na cabeça dele que ele era o protagonista. Então tinha lá o Rogério, que era esse um médico, branco, jovem, bonito. Ele achava que ele era o protagonista do programa e ele via uma coisa que talvez nem eu mesmo via em mim, né? Ele sentiu que do grupo inteiro eu era uma ameaça. Então era uma mistura de homofobia, certo? Com um certo medo de quem poderia concorrer com ele. Então ele mobilizou, com o carisma dele, ele mobilizou a casa inteira contra mim. E aí o programa acontece nesse momento, na primeira semana, que é a semana em que a gente está se conhecendo, todo mundo, e eu muito bacana com todo mundo, fazendo comida. Recebo mais da metade dos votos da casa, que era algo que nunca tinha acontecido na história do programa. Nenhum participante, na primeira semana, recebe tantos votos. A não ser que ele seja odiável de cara. Fora da curva total. Que né? não era o meu caso. Né? Eu sou uma pessoa bacana,
estranho eu falar isso, mas eu sou uma pessoa bacana, generosa, bondosa, estava lá cozinhando para eles, não tinha justificativa. Então, quando eu recebi essa quantidade de votos, o Pedro me fez uma pergunta, ao vivo, no ar, né? Por que você acha que você recebeu esses votos? Eu falei, bom, a única explicação é o fato de eu ser gay. E isso parou o país. Por 5 segundos, a nação brasileira que assistia a Rede Globo e o programa parou de respirar. Era o primeiro gay que participava do BBB? Não era o primeiro gay que participava do BBB, mas foi o primeiro gay a dizer. Assumiu com as palavras, né? Eu fui a primeira pessoa da história da televisão brasileira a dizer eu sou gay. Então eu estou na história da televisão brasileira, não só porque ganhei o reality show de maior audiência, nenhuma audiência pós 2005 alcançou aquele nível de audiência no mundo. Então é o case de maior audiência do Big Brother no mundo inteiro. E eu disse com todas as palavras e com um orgulho, porque eu já era um ativista LGBT. E isso foi um choque para a nação, né? Ou seja, ao mesmo tempo o país parou de respirar e algo aconteceu no país nesse momento. Então, sem que houvesse planejamento e tal, se estrutura dentro da casa um grupo contra uma pessoa. Davi contra Golias, vamos dizer. Exatamente. Então, você reproduz uma estrutura narrativa mítica, ancestral, que é a luta do bem contra o mal. Do justo contra os injustos. E brasileiro gosta de pegar essas brigas, né? Brasileiro e o mundo. Sim, brasileiro, eu estou falando que nós estamos falando aqui. Mas o mundo, né? Sim. A ficção, basicamente, trabalha com isso. E aí, ao longo dessa estrada, eu recebo apoio de Grazi Massafera, que até então era mais uma gostosa, uma bonitona, uma gostosa. A Miss. Ai, que gostosa, gente. Desculpa. Espetáculo. Espetáculo. E apoio de uma cabeleireira de Pernambuco que chamava Pink. Então, elas duas, digamos, são as únicas que ficam do meu lado. Te abraçaram, né? E muito em função do meu olhar sobre elas, né? O meu olhar sobre as duas era um olhar diferente. Um homem gay que olha para duas mulheres não objetificando elas como gostosas, mas olhando elas como mulheres, com o valor delas. E esse meu olhar ajudou a audiência a também olhá-las de outra maneira. Então, Grazi, a gente já conversou muito sobre isso, eu e ela, né? Quer dizer, a gente tinha que ter entrado na mesma edição para que nossas vidas acontecessem da maneira que aconteceu, porque se ela tivesse entrado numa edição outra, ela não seria talvez Grazi Massafera, ela seria mais uma gostosa do Big Brother que saiu. Da Playboy, que Exato. Saíam de lá e iam para Playboy, né? Exato. O olhar sobre ela que mudou foi muito em função do meu olhar. Então não houve estratégia. Eu fui conduzindo aquilo do jeito que eu sou. E eles falando coisas horríveis, quer dizer, eu não podia ver as coisas horríveis, eu só soube depois que eu saí. Mas enquanto eles diziam as coisas horríveis, eu tratava com generosidade, eu estava lá, eu tinha paciência de responder, essa coisa de professor. Eles me acordavam a hora que fosse para me perguntar, tirar dúvidas, e eu respondia com toda a paciência. E isso foi, eu acho que foi o que me levou a vencer o programa, sabe? Porque não teve nenhuma estratégia. Eu não sou uma pessoa das estratégias. Agora, uma mudança, falou assim, porque as pessoas passaram a ver ela com outros olhos. Mas você também rompeu um paradigma, porque as pessoas até então, era muito normal na televisão, o gay ser uma pessoa meio caricata, uma pessoa meio exagerada. E você entrou super sereno, um discurso super coerente. A sua inteligência se destacou. Quando eu vi, tinha muita gente que era preconceituosa, até falava assim, nossa, mas esse gay é inteligente, ele fala bem esse gay. Então, assim, se surpreendeu e quebrou muitas... Sim, muitos estereótipos. Não, e disso eu tinha consciência, né? De que os gays, a representação dos gays na televisão era... ou a bicha deprimida, maléfica, que morre no final das histórias, né? Ordinária, ou a bicha
engraçada que Extrovertido, servia né? ao riso. Eu sabia que como eu era um ativista e eu estava num programa de televisão, eu tinha que rasurar esses dois estereótipos. Eu não pertenço a nenhum dos dois. Eu não sou deprimido, não tenho nenhum problema com minha sexualidade, mas também não quero servir de riso a ninguém. Eu não sou pet de pessoas héteros. Você Eu quer não- ser respeitado como Jean. Ponto. queria ser respeitado como intelectual, como qualquer pessoa Como hétero Jean, é. como Exato. você é. Então, eu apresentei de maneira muito clara uma outra representação. E isso foi também meio revolucionário, porque muitos homens gays que não se viam representados e tinham uma certa vergonha, né? Porque as comparações eram sempre com figuras ridicularizáveis. Passaram a se identificar comigo. E a minha relação com as mulheres na casa, a minha relação com a minha mãe, também ajudou muito a muitas mães de gays mudarem a sua relação com seus filhos. Eu tenho mais ou menos umas 3.000 cartas ou mais que eu recebi. Não consegui ler todas, mas muitas das cartas que eu li eram cartas de mães falando isso. Quer dizer, você me ajudou a compreender meu filho. Agora, você falou da sua mãe, né? Tipo, você teve um gesto super corajoso. Falou assim, ó, eu sou gay. Você falou isso perante 200 milhões de brasileiros. Foi mais difícil falar para o Brasil inteiro ou falar para os seus pais? Não, foi mais difícil falar para o meu pai, para os meus pais. Para o Brasil inteiro, não, porque eu já era ativista. Quando eu me inscrevi no programa, como eu disse para vocês, eu já era mestre em letras e linguísticas, eu já dava aula na universidade. Eu já tinha trabalhado com o GAPA, com o Grupo de Apoio à Prevenção a Pessoas com HIV. Eu era um ativista LGBT, né? Principalmente porque o período dos anos 90, que é o ano... Eu entrei na universidade em 95, anos 80 e os anos 90 foram anos horríveis para nós, comunidade LGBT. Peste gay, falavam, né? Era um horror. Então, você sair do armário naqueles anos era você sair do armário e ser estigmatizado. Você dizia que era gay e a pessoa achava que você era HIV positivo, né? Então, e de fato os gays estavam morrendo. Faltavam políticas públicas. E então eu estava engajado dessa luta. O meu problema é dizer... Não houve problema nenhum em dizer para o Brasil. Agora, para minha mãe foi difícil, porque toda mãe, é sempre a primeira a saber e a última a acreditar. Eu sei, mas faço vista grossa. Sempre, claro, porque imagina, o filho nasce dela. Ela sabe, ela tem essa relação. Então, há um momento, que eu não vou me demorar aqui sobre explicar, todos os pais, todo pai cria uma expectativa em relação ao filho, né? Que tem a ver com as expectativas dele. Todo pai quer que o filho realize aquilo que ele não conseguiu fazer, quer que o filho estude aquilo que ele imagina, né? Quer dizer, ele esquece que o filho é um indivíduo que vai ter suas próprias escolhas e essas escolhas vai frustrá-lo. Ou não vai frustrá-lo, ou de repente vai seguir a carreira ali. Mas pode acontecer de haver frustrações. Então, um filho autista, é óbvio que com a mãe, quando descobre que um filho tem um grau de autismo, está no espectro autista, alguma coisa dentro dela se quebra, que ela tem que fazer um esforço para colar essa quebra e ela voltar a ter amor por aquele filho. A mesma coisa acontece com o filho gay. Uma mãe nota muito cedo quando o filho começa a esboçar um comportamento que não está de acordo com o que a sociedade espera do gênero masculino ou, no caso da menina, do gênero feminino. Então ela nota, isso provoca uma espécie de desamor, essa é a palavra. Desamor ou é uma preocupação porque ela sabe o que o filho vai sofrer? É uma mistura de tudo, mas A mãe tem essa proteção, então assim, eu não quero que meu filho sofra e ela sabe que o filho vai sofrer, né? Eu acho que é um pouco, isso vem depois racionalizado. Num primeiro momento é uma frustração,
É uma decepção que ela sente. É como se ela tivesse errado em alguma coisa. É como se aquele filho tivesse com defeito. E a criança, ela sente, né? A Melanie Klein, uma psicanalista que estuda né, a formação já no feto, já intrauterina, a relação da mãe com o filho, diz isso, né? A criança, ela é toda sentimento. Então, quando a mãe nota isso e esse menos amor aparece, a criança introjeta isso. Então, nós gays e lésbicas aprendemos primeiro a mentir e depois a amar. A mentir sobre nós para agradar nossos pais. A mentir sobre nós para não sofrer bullying nas escolas. E isso tem um impacto muito grande. E a ideia de que você vai contar isso para sua mãe e sua mãe, que é a pessoa que você ama, seu pai, suas referências de afeto e amor, suas referências de proteção vão lhe odiar, é desesperador. É a primeira coisa que passa na cabeça? É desesperador. Você não tem ideia de como uma pessoa gay, lésbica, sofre. Primeiro que você está mentindo o tempo inteiro. Então, você tem que sentar e dizer, olha, eu sou gay. E aí, no meu caso, a minha sorte foi que minha mãe só chorou. Mas tem mães que batem, pais que expulsam os filhos de casa. Pessoas trans estão morando na rua porque disseram. Ou o pai flagrou vestindo uma roupa feminina. Então, imagine, aquilo que deveria ser sua proteção e que é a proteção das pessoas hétero, pra gente não é. Sabe, os negros, as pessoas pretas, as pessoas judias, elas enfrentam um horror fora. O mundo é cruel com elas. Mas quando elas chegam em casa, os pais são iguais a elas. Nós gays, lésbicas, não. A família vira a fonte dessa violência. Você é um estranho dentro de casa. É. Então, para mim, foi muito difícil. Eu contei aos 16 anos. E minha mãe chorou e eu disse para ela, quando ela parou, falei, enxugou as lágrimas, nada vai mudar. Eu vou ser a mesma pessoa que eu sou até agora. Para começo de conversa, eu sou arrimo de família. Eu sustentava a casa. Eu trabalho desde os 10 anos. Falei, a senhora vai fazer o quê? Me botar para fora de casa? Quem vai continuar lhe ajudando?